Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta terça-feira. TF, que blusa é essa? Blusa estranha, né? A blusa do fogão, tô com a blusa do Maricá. Hoje entrevistei o Reinaldo lá no Resenha com TF, o técnico do Maricá, que jogou no Botafogo em 2009, um dos bons técnicos dessa nova geração, e ele me presenteou com esta belíssima camisa do Maricá, e eu estou usando com o maior orgulho a camisa do time debutante no futebol carioca, e boa sorte para o Maricá na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem um grupo bastante difícil, mas que o Reinaldo continue fazendo bons trabalhos, um cara bem inteligente. Recomendo que vocês vejam o papo lá no Resenha com TF, no Resenha com TF, meu outro canal aqui no YouTube. E eu estou tendo a honra de usar esta camisa do Maricá nesse nosso conteúdo noturno. No Giro de Notícias voltarei a usar a camisa do nosso glorioso. Vamos lá, trazer informações importantes em relação ao Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo informou algo que é surreal. O Coritiba, da cidade de Curitiba, desistiu de enfrentar o Botafogo no próximo sábado. E o que é o mais bizarro, quase em cima da hora do jogo. Se o Botafogo não tivesse um trabalho de network muito bom em relação ao seu departamento de futebol, talvez você tivesse que cancelar um jogo amistoso. Mas o que aconteceu? O Botafogo correu atrás, depois da desistência da equipe do Coxa, que com certeza, né, a goleada que eles levaram do Santos no estádio Couto Pereira no último final de semana deve ter dado um problema gigantesco para eles, e eles entenderam, olha, se a gente perdeu para o Santos, imaginem para o campeão da América, com todo respeito ao Santos. E o que aconteceu desde então? O Coritiba resolveu cancelar a sua participação no amistoso. O Botafogo correu atrás e conseguiu um novo adversário. E na minha opinião, a respeito de desafio, nós iremos enfrentar um bom time, que é o time do Novo Horizontino, que se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino faz uma boa temporada, quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. É um time que tem qualidade, é um time que, se você pega a temporada deles, foi uma temporada muito bem ajustada. Por exemplo, enfrentando times da Série A do Campeonato Brasileiro, nesse Campeonato Paulista, pegando aqui todo o desempenho da equipe do Novo Horizontino, venceram o Palmeiras por 2-1, venceram o Bragantino por 2-1, perderam para o Corinthians por apenas 1-0, empataram com o Santos em 0-0, venceram a equipe do Mirassol por 2-1 e nas quartas de final do Campeonato Paulista perdeu por apenas 1-0 para a equipe do São Paulo. Isso quer dizer que, em relação a desafio, o Botafogo vai pegar um time melhor. O time do Novo Horizontino, enfrentando equipes fortes de São Paulo, não fez jogos ruins. Isso quer dizer que o técnico Renato Paiva vai enfrentar no seu primeiro compromisso, diante da nossa torcida, um adversário mais bem ajustado, que tem uma boa defesa, tem uma boa transição, é um dos favoritos ao acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Gostei dessa mudança, pensando em relação a desafio. O Coritiba é muito fraco. O Botafogo certamente iria ganhar, iria golear a equipe do Paraná, mas foi cancelado um amistoso. Tudo continua da mesma maneira, o jogo com o mesmo horário, a partida será disputada às 16 horas e 15 minutos do próximo sábado. Quem já fez o check-in tá tudo certo, quem ainda não fez pode fazer. E a pessoa que for ao estádio Newton Santos, com certeza terá uma partida muito legal acontecendo. Irá ali num jogo entre o Botafogo, que está se preparando para o Campeonato Brasileiro, e por falar na estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, a partida contra o Palmeiras, que iria acontecer inicialmente no dia 29 de março, ela deve passar para o dia 30. Por quê? Como era esperado, hoje você teve todas as definições em relação aos jogos do Botafogo e das outras equipes brasileiras em relação a Conmebol Libertadores da América. E estava faltando apenas isso para você fazer uma mudança em relação ao jogo entre Botafogo e Palmeiras. Deve acontecer essa alteração, a partida saindo do sábado, indo para o domingo. O Palmeiras vai fazer a partida decisiva pelo Campeonato Paulista contra a equipe do Corinthians na quinta-feira. E não tinha como o Palmeiras jogar no sábado. Convenhamos, seria vergonhoso. É vergonhoso
para a Federação Paulista, que marca uma final de Campeonato Paulista assim em cima. O Palmeiras vai jogar quinta-feira contra a equipe do Parque São Jorge, lá na Arena Itaquera, e vai jogar contra a gente no domingo, estreia do Campeonato Brasileiro. E depois, o Botafogo voltará a campo pela Copa Libertadores da América no dia 2, uma quarta-feira, às 21h30, contra a equipe do Universidade de Chile, lá no Estádio Nacional do Chile. Esse jogo, 21h30, será transmitido pela Globo. A estreia do Botafogo em casa pela Copa Libertadores da América será contra a equipe do Carabobo. Esse jogo será numa terça-feira, 19 horas, no estádio Newton Santos. Isso também já dá pra gente se programar em relação ao jogo do Botafogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Provavelmente será em um sábado, essa partida contra a equipe de Caxias do Sul pelo Campeonato Brasileiro, para o Botafogo jogar sábado, aí descansa domingo, segunda, terça-feira tem jogo pela Libertadores. Esse jogo às 19 horas, horário péssimo, no estádio Newton Santos, contra a equipe do Carabobo. E para quem for ver pela televisão, será transmitido pela péssima plataforma de streaming, a Paramount. Horrível. Tentei ver alguns jogos pela Paramount e, nossa senhora, terrível. Você tem a terceira rodada, Estudiantes e Botafogo. O jogo vai acontecer no estádio Jorge Luiz Hirsch, lá na Argentina. Jogo também numa quarta-feira, 23 de abril, 21h30. Esse jogo será transmitido pela Rede Globo e também pela ESPN. Aí você tem os jogos do segundo turno. Botafogo e Carabobo. Carabobo e Botafogo. Também, esse jogo, no caso, né, o jogo de volta, a primeira partida do retorno da fase de grupos, vai acontecer numa terça-feira no estádio Polidesportivo Misael Delgado, 19 horas, jogo transmitido pela ESPN. Botafogo e Estudiantes de La Plata, jogo também quarta-feira, 14/5, 21h30, estádio Newton Santos, com transmissões, né? Porque você terá Globo e ESPN transmitindo esta partida. E a nossa derradeira e decisiva partida, ou não, a última pela fase de grupos da Copa Libertadores, Botafogo e Universidade de Chile, 27/5, numa terça-feira, 21h30, estádio Newton Santos, e esse jogo será transmitido pela Paramount. Eu indico, para quem não for nos jogos do Botafogo, aqueles que serão transmitidos pela Paramount, que vocês vão ao estádio Newton Santos, porque a Paramount tem delay, é muito ruim, trava muito, é péssima a plataforma, mas dá para entender. O Botafogo, nessa primeira fase da Copa Libertadores, no primeiro turno, terá 3 jogos sendo transmitidos pela Globo: a estreia contra a Universidade de Chile, o jogo contra o Estudiantes lá na Argentina e o jogo contra o Estudiantes no estádio Newton Santos. Então serão 3 partidas transmitidas pela Globo e ESPN, 3 jogos pela TV aberta, 2 jogos pela Paramount, contra o Carabobo e contra a Universidade de Chile, e um jogo exclusivo da ESPN contra o Carabobo lá na Venezuela. É isso. Esta é a tabela do Botafogo na Copa Libertadores de la América. E tem um detalhe interessante sobre a Copa Libertadores a respeito de premiações. A equipe que vencer a Libertadores terá um valor ali gigantesco. O Botafogo pode arrecadar ao todo, caso ganhe a Copa Libertadores da América deste ano, quase 200 milhões, que é o valor que hoje as equipes podem arrecadar caso sejam campeãs da Copa Libertadores da América. Então, Textor, vamos lá. Se tiver que dar uma enxertada no elenco, vamos dar uma enxertada, porque isso entra grana para todos. Tamo juntos, abraços, volto às 6 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, assistam. O canal do TEF tá aqui diariamente para falar do nosso Botafogo de futebol e regatas. Valeu, beijos, fui. Um abraço pra galera do Maricá e obrigado pelo presente. Valeu, fui, tamo juntos.